Ao tomar conhecimento desse caso, nós procuramos a secretária de saúde aqui do município de Trizedela do Vale para a gente colher alguns esclarecimentos. Inclusive aqui também presente outras profissionais da área da saúde que têm conhecimento da realidade do que aconteceu durante esse final de semana aqui em Trizedela do Vale. Eu creio que a secretária também já deve ter colhido algumas informações e vai repassar para a gente e também para a sociedade trizedelense. Secretário, o que realmente aconteceu nesse caso? Bom dia a todos. Antes eu queria agradecer a oportunidade, né? Estou aqui com a diretora do hospital, Fabrício, a enfermeira da Estratégia de Saúde da Família que acompanha essa gestante, o pré-natal dela, a enfermeira Isabel, e a Evelyn, que é a agente comunitária de saúde, que acompanha e que tem um bom vínculo, né, com a paciente. Nessa madrugada de sábado, nós tivemos um relato, né, de uma paciente que teve uma criança em casa. Essa paciente, ela entrou no hospital, buscou o serviço de saúde na sexta-feira à noite, por volta de 8 horas da noite. O médico plantonista, né, um médico extremamente experiente, que tem aí muito conhecimento e prática em parto, tanto normal como cesariano, atendeu a paciente, examinou ela. Era uma paciente que só tinha 38 semanas de gestação. Então, não é uma idade gestacional propícia para o parto, que é em torno de 39 a 40 semanas. Antes disso, a gente considera um parto não termo, né? É uma criança que não é a termo. E aí, devido a elas ter só 38 semanas de gestação e só ter 1 centímetro de dilatação, o médico orientou, né, a paciente, segundo as normas do Ministério da Saúde, não é uma paciente indicativa ainda de internação. Para isso, é interessante acima de 3 centímetros. E aí, com relação ao estado dela, né, ele orientou que ela voltasse para casa, se sentisse dor, né, aumentasse a dor, ela retornasse para o hospital. Porém, o médico também nos relata que perguntou se ela queria ficar no hospital. Ela disse que não, porque morava perto, e se aumentasse as dores, ela procurava. Era uma paciente que estava na 5ª gestação, né? Tem uma probabilidade grande de evoluir muito rápido. Porém, a gente tem que analisar todo um contexto. Estou falando do que é normal. Normalmente, essa paciente, em 4 horas, de 3 a 4 horas, não era para evoluir para um parto tão rápido. Mas são situações atípicas, né, que podem acontecer. Por exemplo, uma criança, ela não é para nascer hermafrodita. E, às vezes, isso acontece, são situações atípicas. Mas eu também queria aqui pontuar algumas situações na fala dessa mãe, né? Ela fala com relação aos nossos médicos, que em outro momento eram médicos que tinham mais experiência. Eu quero relatar que a gestão a qual ela se refere sobre esses médicos não são diferentes dos que estão agora, são os mesmos médicos. Na verdade, o que a gente fez foi aprimorar e qualificar mais ainda o serviço, mas são os mesmos médicos. Também na fala dela, ela fala a respeito do horário, né, de demora da ambulância ter ido buscar, e que foi um ajudante, não foi um ajudante, foi um motorista e um socorrista, tem formação na área, é técnico de enfermagem, então é habilitado para fazer tal serviço. A demora, como ela fala, nós sentamos, conversamos com o socorrista, a demora foi o tempo deles receberem a informação, entrarem dentro da ambulância e buscarem ir até o endereço, né? Foi o tempo de percurso do hospital até o endereço da família. Também com relação à posição, como se foi, né, o que aconteceu. Hoje, nós, quando falamos de parto humanizado, nós falamos justamente da forma como foi a posição do parto, com a banheira, né? A mãe demonstrou ali uma experiência muito grande, e claro que por conta disso também ajudou, né, a ter um resultado aí bastante positivo. Se houve falha nesse trabalho de parto, quem falhou? E outra questão também é sobre o trabalho humanizado, parto humanizado, que pode ser feito em casa, mas não era o programado para ela, né? E se houve falha, quem errou? Se houve falhas, e nós precisamos analisar um contexto como um todo, tanto a parte hospitalar como a parte da gestante. Por exemplo, o médico, segundo ele relata que solicitou, embora o Ministério da Saúde não oriente, né, que essa paciente ela fique internada apenas com 1 centímetro de dilatação e com 38 semanas, visto que normalmente não é uma paciente para evoluir para parto, né, visto que dentro ele
dentro da conduta médica, né, ele é amparado, mas mesmo assim, vamos supor que ele tivesse, né, solicitado que ela ficasse em casa, como ele nos relatou. Ela não, segundo ele, ela preferiu ir para casa. Mas, mesmo assim, na ficha de atendimento dessa paciente, tem orientações médicas. O médico, ele orienta a mãe, né, caso ela sinta um aumento nas dores, que ela busca ao serviço de saúde. Essa paciente, por volta de 10 horas da noite, ela sentiu, né? Ela percebeu que entrou em trabalho de parto, que teve o tampão ali perdido totalmente, mas, ainda assim, ela não obedeceu às orientações médicas, que era retornar à unidade, né? Visto que só depois de 2 horas foi que ela realmente teve a criança. Na verdade, eu acho que falhas, nós precisamos analisar elas, de ambas as partes. A paciente, no caso, relata que quando procurou o Hospital de Três Dela do Vale, caso de um retorno, ela procurasse o Hospital Geral de Pedreiras, isso indicado pelo médico. O que há de verdade nisso tudo? Na verdade, não tem como nós provar. É a fala dela contra a fala do médico. Ela disse que o médico orientou ela a retornar para o Hospital Geral. O nosso médico orientou ela a retornar para o nosso hospital. E aí a gente precisa analisar o contexto, porque se eu tenho um médico preparado e habilitado para fazer o parto, eu tenho uma estrutura favorável para fazer o parto, eu acredito que ele não ia dar uma orientação para que ela buscasse um outro serviço, a não ser o nosso.